Muitos eleitores vêm enfrentando longas e demoradas filas para votar. O Tribunal Superior Eleitoral, a gente falou isso aqui, já informou que quem chegar aos locais de votação até às 5 horas da tarde vai poder votar. Mas a gente sabe, é um transtorno você ir para lá. Paciência, tem muita gente votando, a gente tem que entender o motivo desses atrasos, o motivo dessa demora, neste momento em que faltam 51 minutos e 24 segundos para o fechamento das sessões eleitorais e início da apuração. É por isso que a gente vai ao vivo até Brasília conversar com o Theo Cury, que acompanha com a gente essa última hora e a expectativa de começo da apuração exatamente da sede do Tribunal Superior Eleitoral. Theo, boa tarde para você. Que informações você tem para a gente? Márcio, Daniela, Rafael, boa tarde para todo mundo, uma excelente tarde para quem nos acompanha. Há pouco, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, concedeu uma entrevista aos jornalistas que acompanham aqui esse longo dia de votação e de totalização dos votos a partir das 5 horas da tarde. Alexandre de Moraes tranquilizou os eleitores que estão nas filas. Diz que ainda não há um balanço, um motivo para esse atraso na fila das votações, na espera das votações. Disse que o horário de almoço dificulta, mais gente vota nesse horário. A biometria também pode ter dificultado um pouco na espera dessas pessoas. Mas quem está na fila neste momento, até às 5 horas da tarde, pode ficar tranquilo que serão distribuídas senhas e essas pessoas votarão mesmo que passe das 5 horas da tarde, desde que estejam já nas filas. Alexandre de Moraes fez um balanço, disse que percebe o TSE um clima ameno, tranquilo e harmonioso. Ele minimizou algumas intercorrências que teve, como, por exemplo, quebra de urna eletrônica, enfim, algumas confusões que a gente conseguiu localizar em alguns estados. Ele disse que são pouquíssimos casos perto da quantidade de eleitores, são 156 milhões de eleitores. Questionado sobre se o Tribunal Superior Eleitoral tem uma estratégia para rebater um eventual contestamento do resultado das eleições neste domingo, ele fez uma brincadeira com o time dele, ele é corintiano. Disse que até hoje contesta uma derrota do Corinthians em 1976 para o Internacional e que o TSE fará o mesmo. Eu contesto até hoje e fico com a minha contestação para mim. Sobre aquele projeto piloto com os militares, pouco mais de 1.000 pessoas se voluntariaram para conceder a biometria e fazer aquele teste de integridade que acontece todos os anos, mas dessa vez com o apoio dos militares. É um projeto piloto, é a primeira vez que isso acontece, tudo correndo nos conformes. Em relação ao balanço até o momento, 69 países até as 2h30 da tarde já concluíram a sua votação. Ao todo, 404 intercorrências de crimes eleitorais, 404 ocorrências de crimes eleitorais em todo o Brasil. 170 pessoas foram presas e mais de R$91 mil que seriam usados para a compra de votos foram apreendidos. Uma operação entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Tribunal Superior Eleitoral, e a totalização de urnas que foram substituídas, seja por determinado problema ou não, 2.196 urnas. Lembrando, ao todo no país são disponibilizadas 472 mil urnas. Parece um número grande, não é, só 0,41%. O próprio ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, disse que é normal essa substituição, acontece sempre. Esse é o balanço mais atualizado dos principais números das eleições que acontecem nesse domingo. Teve início às 8 horas da manhã, termina logo mais às 5 horas da tarde. Não se preocupe, se você está na fila nos acompanhando pelas plataformas digitais, se você está na fila, vai conseguir votar tranquilamente. As sessões de votação de todo o país vão disponibilizar senha para que as pessoas que estão na fila possam votar desde que já estejam na fila, mesmo que ultrapasse às 5 horas da tarde. A gente separou um trecho da fala do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, falando sobre essa questão das filas. Muita gente enfrentou longas filas ao longo do dia. A gente acompanha a fala de Moraes agora. Não é possível afirmar que eventuais filas são consequência da biometria. Até porque em algumas zonas eleitorais, várias sessões dessas zonas eleitorais, já foi verificado um aumento do número de eleitores, ou seja, um menor número de abstenção. Então nós só vamos poder realmente saber o porquê, se eventualmente houve uma demora, se for pelo aumento do número de eleitores, a diminuição da abstenção, ou eventualmente pela biometria. Mas mesmo com essas filas nesse período, que é o período que normalmente realmente aumenta
as filas é o período de 11h30 até 1h30, as pessoas vão votar e depois saem para almoçar, já fazem uma programação, não fugiu da normalidade, não há nenhum problema que necessite alguma medida por parte do Tribunal Superior Eleitoral.